6 horas e 54 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora, uma boa notícia na área de saúde. Após 4 anos, será entregue hoje a primeira etapa do Hospital Universitário Getúlio Vargas, o HUGV, como a gente conhece, né? No total, a obra completa teve custo de 101 milhões e os atendimentos médicos devem começar no dia 16 de dezembro. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco com o Márcio. O Márcio está lá, o Márcio Azevedo está lá no HUGV. A gente teve probleminha com o sinal. Daqui a pouco a gente vai falar esse assunto que é extremamente importante para a população. O HUGV que ficou parado um tempo, depois começou com um atendimento em parte ali durante a reforma e agora finalmente será entregue o Hospital Universitário, que é importante não só na formação de novos médicos da Universidade Federal do Amazonas, mas com um atendimento prático aí para a população em várias áreas. Daqui a pouco a gente fala então desse assunto, 6 horas e 55 minutos. Vamos ver o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar. Ministério Público Federal divulga conteúdo de denúncia contra 16 pessoas envolvidas no esquema de desvio de milhões de reais da saúde. A quadrilha, liderada pelo médico Mohamed Mustafa, foi descoberta durante a Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, em setembro desse ano. Polícia prende acusado de matar policial militar em Mercadinho, no Jorge Teixeira. Raidenilson dos Santos Mendes, de 23 anos, foi detido e confessou participação no assalto que vitimou o PM na última quarta-feira. Em uma votação apertada, professores da Universidade Federal do Amazonas decidiram não entrar em greve. Foram 115 votos contrários e 102 a favor da paralisação. Além de Manaus, foram registrados votos em Humaitá, Benjamin Constant e Parintins. A paralisação nacional é para manifestar posicionamento contrário à PEC 55, que limita por 20 anos os recursos nas áreas de educação e saúde, e também contra a medida provisória que trata da reforma do ensino médio. Jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação levam troféus na 7ª edição do Prêmio FAPEAN de Jornalismo Científico. Na categoria audiovisual, o repórter da TV A Crítica, José Augusto Souza, venceu com a matéria Crise Hídrica no Sudeste, que apontava a bacia do Rio Negro como alternativa para solucionar o problema da falta de água nas grandes cidades daquela região. Já na categoria impresso, Isabelle Valois foi campeã com a reportagem A Cura do Câncer. Além dos profissionais, o jornal A Crítica também recebeu menção honrosa por ajudar na divulgação da ciência, tecnologia e inovação no Amazonas. Primeira etapa da obra do Hospital Universitário Getúlio Vargas vai ser entregue hoje. Com a inauguração, o hospital passará a ter uma estrutura com clínica cirúrgica, médica, pediátrica e ginecológica. O atendimento à população começa a partir de dezembro. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: óbitos crescem mais de 100% entre jovens. Pesquisa do IBGE mostra que em 10 anos a mortalidade de jovens mais que dobrou no estado do Amazonas. São números alarmantes mesmo, que todo mundo tem que ficar muito atento. Você pode conferir essa e outras reportagens completas aí no seu celular ou no seu tablet. É rápido e prático, gente. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando, se vou lembrar de novo para você, você ganha um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. Agora a gente vai lá para o estúdio da rádio A Crítica FM conversar com a Adeilson Albuquerque e com a Adriane Diniz. Eles estão ao vivo, né, lá na rádio, na 93.1 e agora simultaneamente ao vivo também aqui no Manhã no Ar. Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. A gente vai começar falando dessa capa, da manchete aí do jornal A Crítica, um número realmente alarmante, né? Mais que dobrar o número de óbitos entre jovens. O que está ocasionando números tão altos aí, um aumento tão grande na última década, Adriane? Daniela, o Adeilson estava acompanhando essas informações aí sobre os óbitos e o que chama a atenção é que o Amazonas, ele cresceu uma disparidade muito maior que os outros estados, né? Além desse crescimento ser em todos os níveis, aqui a gente tem uma situação pior do que nos outros lugares. Exatamente. De 2004 até 2014, mais de 10 mil pessoas foram mortas aqui no Amazonas. Como você citou, é destaque mesmo aqui no Jornal A Crítica. E só para a gente
ilustrar exatamente essa situação dessa mortalidade de jovens de 15 a 24 anos na nossa cidade. Nós tivemos o último caso aqui, para deixar muito bem claro, daqueles 3 jovens, né, que foi o Alex Júlio, a Rita de Cássia e o Everton Marinho, que eles desapareceram no último dia 29, lá no Grande Vitória, na zona leste da capital do Amazonas. Eles que, a partir de então, segundo a Polícia Civil, né, já foram mortos, estão desaparecidos ainda, os corpos ainda não foram encontrados ou algo parecido, mas eles já também estão agregados, foram inseridos nessa lista aí muito massacrante. Inclusive, alguns órgãos de defesa, por exemplo, do direito da criança e do adolescente, chamam até essa situação das mortes dos jovens, esses números muito alarmantes de uma verdadeira mutilação de jovens, não só na capital do Amazonas, como também no nosso estado. Os jovens são exatamente de 15 a 24 anos. E essas mortes violentas, elas são de acidentes de trânsito, afogamentos, suicídios, homicídios, quedas acidentais, o que encabeça muito mais exatamente os homicídios, como falei, para ilustrar realmente essa situação, né? Essa morte desses jovens de 15 a 24 anos, os últimos 3 que desapareceram, por enquanto não foram encontrados lá no Grande Vitória, na zona leste de Manaus. São números preocupantes, principalmente para os órgãos de defesa da infância e da adolescência também, Dani. E que não seja, desculpa, Adriane, te interromper, e que não sejam apenas números e estatísticas, né? Esse tipo de alerta de quem trabalha com pesquisa, é importante para que as autoridades se preparem, os pais fiquem mais atentos, né, ao que está acontecendo, porque é um número muito grande, mais que o dobro, em um período relativamente pequeno de uma década. É uma mudança de atitude, talvez de hábito desses próprios jovens, de ficar mais tarde, mais expostos à violência, talvez a própria violência da sociedade como um todo que aumentou e reflete muito nesses jovens que estão mais vulneráveis pela própria idade e maturidade. Então, assim, que não fiquem apenas em números estatísticos, porque atrás de cada uma dessas mortes existe um drama, existe um rosto, existe uma vida que foi retirada precoce demais. Então, que isso, de fato, se reverta em ações, não é isso, Adriane? É isso mesmo, Daniela. Esses levantamentos estatísticos, eles são números, né, que a gente acaba dando no coletivo aí, mas eles representam muitas famílias, né, muita gente que está por trás disso, as pessoas que sofrem os impactos disso no dia a dia e serve de estratégia para os setores de segurança pública. O caso dos 3 jovens lá do Grande Vitória, eles são um exemplo de jovens que morreram, mas ainda não estão nesses dados estatísticos, né? Esses dados foram feita uma comparação de 2004 a 2014. Ao que indica, Daniela, pelas notícias que a gente costuma dar, é que quando a gente divulgar esses dados novamente, pelo menos nos últimos 2 anos, não houve uma redução no número de mortes de jovens, de adolescentes. Pelo contrário, isso tem sido cada vez mais comum. Então, esse alerta da última década já serve aí para que se pense onde está o erro, o que está acontecendo e tentar diminuir esses impactos, esses números e as consequências dele, né? Muita gente que morre e a maioria dessas pessoas de morte violenta são por envolvimento com tráfico de drogas. E ainda na pesquisa encabeçada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deixa bem claro que o homem, no caso, os jovens mais do sexo masculino, são os mais vulneráveis, são os mais que aparecem nessa lista de óbitos. Em 2015, por exemplo, foram mortas 46 mulheres, né, dessa faixa etária de 15 a 24 anos. E os homens foram 402 óbitos, um número bem expressivo mesmo, principalmente na questão dos homens, né? Realmente é um número, é uma diferença muito grande, realmente, né? Muito mais perigoso para eles. Vamos mudar de assunto, gente. A Câmara Federal, né, a Câmara dos Deputados, tentou mais uma vez anistia aí ao Caixa 2, mas foi uma polêmica bastante grande, todo mundo deu em cima, imprensa, sociedade como um todo, eles acabaram recuando, não é isso? Adiaram, na verdade, a votação para a semana que vem. Ficou para a próxima terça, diante da pressão. O que está acontecendo lá na Câmara é um pacote anticorrupção. Foram medidas apresentadas pela população. O Ministério Público reuniu tudo, fez um projeto que são 10 grandes medidas de combate à corrupção. Entre essas medidas está a criação de uma previsão legal para condenar quem comete Caixa 2. Hoje, Daniela, no Brasil, não existe crime de Caixa 2. Não está previsto. Por mais que haja comprovação de que você cometeu Caixa 2, que
conseguir um dinheiro de uma forma ilícita ou não declarada e você comprovou, o político, por exemplo, que usou numa campanha, ele não vai ser condenado por Caixa 2, porque não tem previsão legal para isso. Esse projeto de lei que está agora lá na Câmara prevê a criação do crime de Caixa 2, inclusive a condenação de 2 a 5 anos de prisão para quem for comprovado que cometeu esse crime, que passa a ser um crime a partir de então. O problema é que os deputados querem lá na Câmara, alguns deles, que seja anistiado. O que seria anistia? Anistia é o perdão da dívida, seria o perdão do crime que foi cometido, já que não existia uma lei antes. Então, a partir de agora que vai valer, quem for condenado a partir de agora que vai ter essa punição. Mas isso gerou muita polêmica e vai continuar gerando, porque a gente tem um dos princípios da Constituição que a lei não retroage para punir, né? Não retroage para prejudicar, então vai ser bem complicado, né? Por mais que haja uma previsão legal por lá, vai ferir um dos princípios da Constituição. Então não há uma boa expectativa em torno disso, apesar de ter uma grande pressão popular em cima dos parlamentares que vão votar esse projeto. Por outro lado, a gente teve alguns avanços que já foram aprovados, né, na relatoria apresentada ontem. Um deles é criação do crime de Caixa 2, com condenação de 2 a 5 anos. Tem também medidas para evitar prescrição de penas. O que acontece é que às vezes demora tanto para ser julgado e aí, por mais que se comprove que houve o crime, já passou a época de ser analisado e quem cometeu o crime de corrupção, por exemplo, passa impune por ter, mesmo que comprove, porque já passou o período em que o processo deveria ser analisado. Outra medida que foi aprovada é crime de enriquecimento ilícito de funcionários públicos, que vai ser, a partir de agora, fiscalizado, e também instrumentos para recuperar o dinheiro desviado. Hoje a gente não tem muitas coisas relacionadas a isso, há uma condenação, devolução do dinheiro público que foi desviado, mas dificilmente esse dinheiro, de fato, volta aos cofres públicos. Então, agora, dentro dessas medidas anticorrupção, existe aí alguns instrumentos para tentar recuperar o dinheiro. E o que não passou, além dessa questão de anistia do Caixa 2, não passou as alterações no sistema de recursos para agilizar o processo penal, para tentar, a intenção era dar um prazo, tipo, entrou o processo aqui, tem que passar por todas as instâncias até tal período. Isso ainda não passou. Outra coisa que não passou foi o uso de provas obtidas de maneira irregular. Seriam, tipo, as gravações telefônicas, ou os prints que são feitos se não houve uma autorização judicial para, né, conseguir, né, essa prova. Aí ela não vai ser aceita, continua não sendo aceita de acordo com o que foi rejeitado dentro dessa proposta. Mas é algo que ainda vai voltar à pauta na próxima terça-feira e pode haver várias mudanças ainda. Assuntos bem importantes sendo discutidos em Brasília e a gente resumindo eles aqui para vocês que acompanham a gente pela TV e pelo rádio. Adeilson, Adriane, ótimo, muito obrigada, sempre ótimo conversar com vocês. Daqui a pouco a gente volta então com vocês. Para quem acompanha a gente pelo rádio, está em deslocamento agora, ótima sexta-feira. Daqui a pouco a gente chama vocês de novo. Até mais. Tchau. E nesse domingo serão realizadas as provas do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas, o PSC 2017. As provas serão aplicadas em todos os municípios do estado. Não é isso, Thea Morel, com quem eu volto a falar ao vivo. Me diz uma coisa, até o cartão aí de confirmação, onde constam o local, o horário de provas, ele ainda está disponível para quem não pegou até agora, para os atrasados aí de plantão, Thea? Tá sim, Dani, está disponível, porque como a gente sabe, hoje o sistema é completamente informatizado, né? As pessoas não necessariamente recebem mais o cartão ali impresso em casa. O ideal mesmo é que a pessoa que não recebeu, que não tem ideia de onde vai fazer a prova até hoje, né, sexta-feira, que já é praticamente a véspera do processo seletivo contínuo, né, procure aí o site da Conveste através do endereço conveste.fam.edu.br. Lá, através do seu login, da sua senha, você pode imprimir o cartão de confirmação e aí, sem dúvida alguma, saber exatamente onde você vai fazer a prova no próximo domingo. A gente sabe que esse cartão de confirmação ele não é obrigatório para você levar para a prova, né? Mas é muito importante que a pessoa tenha noção de onde vai ser essa prova e, se for possível, hoje ou amanhã, faça aí aquela visita à escola para evitar qualquer tipo de atropelo. A gente lembra também, Dani, que os horários das provas do PSC, eles são bem diferentes das provas do Enem, né? Que tem muita gente que está fazendo PSC e que fica ligadinho ali no que vai acontecer no Exame Nacional do Ensino Médio, mas como o PSC é uma prova local, é uma prova que acontece aqui no Amazonas,
Os horários são sempre a partir de 8 horas da manhã. As provas começam a partir de 8 horas da manhã e por isso os candidatos eles precisam se apressar e chegar ali com uma antecedência de 1 hora antes da prova, 7 horas da manhã. Existe uma diferença só na questão do término da prova, né? Porque as pessoas, né, os adolescentes, os alunos que vão fazer, na verdade, a prova da primeira e da segunda etapa, eles vão fazer uma prova que começa às 8 da manhã e que vai até o meio-dia, e os alunos da fase final do PSC, que é a terceira etapa, para eles a prova dura um pouquinho mais e vai até a 1 hora da tarde. Existe também uma pequena diferença em relação a essas séries, Dani, que os alunos que vão começar a fazer a primeira etapa nesse ano, eles só têm a possibilidade de concorrer para as vagas aqui de Manaus. E essas provas da primeira etapa, elas não acontecem em todos os municípios, elas vão acontecer em 6 municípios apenas. A capital Manaus, Coari, Itacoatiara, Parintins, Humaitá e Benjamin Constant. A partir da segunda etapa é que as provas já começam aí a serem realizadas, a acontecerem também para os municípios do interior, né? O PSC, como a gente sabe, ela é uma prova contínua. Você que está no primeiro ano do ensino médio faz a prova da primeira etapa. No segundo ano, se você foi classificado, você ganha o direito de fazer a prova da segunda etapa. Se você passar nessa segunda etapa, aí você pode, no terceiro ano do ensino médio, fazer a prova da terceira etapa e aí já garantir uma vaga direto para a UFAM, para a Universidade Federal do Amazonas, sem necessariamente passar pelo Enem. É uma prova realmente que é feita em 3 etapas, é uma avaliação que é feita durante todo o ensino médio em que a pessoa está cursando, né? Mas é uma boa oportunidade, porque a pessoa já tem ali a vaga garantida, já tem a possibilidade de se passar nas 3 etapas, né? Se for classificado, tiver uma boa pontuação, garantir uma vaga na UFAM, sem necessariamente ter que esperar pelo resultado do Enem. Eu lembro que as provas começam às 8 horas da manhã, os portões são fechados antes, pelo menos com meia hora de antecedência. Tem muita gente que precisa chegar antes, é no domingo e que todo mundo tenha uma boa sorte, que esteja preparado aí para esse processo seletivo contínuo. Dani. Para uma etapa tão importante da vida das pessoas. Obrigada, Thea Morel. A gente volta daqui a pouco com mais informações com você. Porque agora são 7h11 e chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Copa. Então vamos pegar essa carona matinal com Walter Cardoso. Bom dia, Walter. Bom dia, Daniela. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui acompanhando de cima, dando essa vista aí de como vai ser esse fim de semana, último dia da semana. O pessoal já gosta de sair de casa olhando, dando uma olhadinha para o céu para ver se vai ser um dia de chuva, um dia de sol. Já prevendo aí pro fim de semana, a gente mostra aí que o dia começou bem bonito hoje já, Dani. Muito bacana, né, Walter? A gente tem realmente que ter aí o dia bom, mesmo com essas nuvens todas. O sol pretende brilhar sobre nós, pelo menos o que a gente vê agora nesse momento. Eu queria mais informações aí sobre o clima para as pessoas se prepararem. Afinal, Walter, tá meio lá, meio cá, devem ou não sair com a sombrinha preparada? Olha, é importante, até porque a possibilidade de chuva é de 60% hoje, né? Apesar da temperatura agora de manhã ser de 24 graus, com uma sensação aí de 25, essa alta possibilidade de chuva, ela realmente assusta. A previsão é que realmente seja um dia de sol com muitas nuvens durante todo o dia e com chuvas em qualquer período do dia. Tem mesmo aí os órgãos, né, que medem isso, eles conseguem definir um período devido à instabilidade desse período do ano, né? Essa previsão, inclusive, ela é muito semelhante à do sábado. A tendência é que o dia também seja de sol, com muitas nuvens durante todo o dia, aí com algumas chuvas espaçadas, né? Com alguns períodos de chuva, ainda que podem ocorrer sem definição de manhã, tarde ou noite. Eles podem ocorrer a qualquer momento. Para quem vai se planejar aí, o melhor dia é o domingo. A previsão é de que não haja nenhuma chuva, dia de sol mesmo. Clima bem tranquilo aí para quem quiser curtir o fim de semana. Aí o Walter Cardoso já preparando você que pretende sair com a família, fazer alguma coisa de lazer nesse fim de semana. Já sabe que sábado pode ser que chova um pouquinho em Manaus e nos arredores, mas não se sabe ainda o período, o horário do dia. E domingo deve ser, então, um dia de bastante calor, com sol intenso. Walter, nesse momento a gente sobrevoa que ponto da cidade, hein? Estamos aqui na saída do Parque 10, seguindo aqui na Avenida Grande Otelo, um cenário bem diferente. Apesar de uma pequena retenção no fim da via,
nós já notamos aqui de cima que as ruas de acesso do Parque 10, muitas vezes usadas como um atalho para quem quer chegar aqui na Avenida Maripiranga, na Avenida Efigênio Salles, está relativamente tranquilo. Apesar dessa lentidão que a gente mostra aí nos metros finais, um trânsito muito tranquilo nessa região da cidade, e nós vamos mostrando aqui que não é só nessa área especificamente. Vamos nos preparando aqui com o comandante Robson e com o Alex Gomes para mostrar o viaduto Miguel Arraes, que está também numa cena diferente, principalmente para uma sexta-feira. Um trânsito muito tranquilo aqui na região, sem nenhum tipo de congestionamento, nenhum tipo de ocorrência, seguindo tranquilamente. É uma boa opção aí para quem quer acessar o centro da cidade ou já ir em direção ali à Zona Leste via o V8, né, a Avenida Efigênio Salles. 7h14, Miguel Arraes é bastante tranquilo até para uma sexta-feira, como disse o Walter. Agora vamos seguir ali pelo V8, pela Efigênio Salles, porque ali geralmente, exatamente embaixo aí desse viaduto, geralmente é uma retenção para quem vem da Darcy Vargas, mas a gente está vendo que até mesmo a Darcy está muito tranquila na manhã dessa sexta-feira, olha só, incrivelmente embaixo do viaduto Miguel Arraes não tem congestionamento. A gente sabe que esse encontrão aí, para quem vem da Darcy, para quem está vindo ali da Maceió também, às vezes quer acessar a Maripiranga ali por baixo, tem um certo fluxo, né? É bem confuso ali, mas está super tranquilo nessa sexta-feira. Lá mesmo, Alex, onde a gente estava indo com a câmera, na Efigênio Salles, vamos continuar ali para ver a continuidade. Aí tem uma série de escolas particulares, geralmente o trânsito fica um pouco tumultuado nesse momento, 7h15, né? Mas muitas escolas também, né, Walter, tem que se considerar isso, já estão, ou já estão de férias, ou já estão com as crianças quase que no último dia de aula, né, finalizando. Quem não ficou de recuperação, já praticamente hoje já é o último dia de aula, ou já acabou, ou já tem no máximo mais a semana que vem. Então isso interfere diretamente no trânsito, pode ser que seja isso, né? Exatamente, nós que costumamos andar no trânsito percebemos nitidamente isso. Esse calendário letivo, ele influencia diretamente nas condições de trânsito. Quando se tem um período muito grande, por exemplo, de férias, de meio de ano, ou início e fim de ano mesmo, a gente percebe que o trânsito costuma ter uma redução de veículos muito grande. Para se ter uma ideia, agora a gente vai mostrando que Efigênio Salles, essa é uma das vias mais movimentadas de Manaus nesses horários de pico. É uma média de 6.400 veículos por hora nesses horários de pico, mas olhando aqui de cima, no cenário de hoje, é difícil a gente falar que realmente é uma das vias mais complicadas de Manaus, porque hoje o trânsito está bem tranquilo na região, Dani. Esses números que você traz para a gente, muito bacana, inclusive dão uma ideia geral de uma média, né, de um dia normal. Hoje realmente é um dia típico e assim deve ser pelos meses de dezembro e janeiro, de férias escolares. Existe uma outra estatística também, cerca de 30% de redução no trânsito nesse horário, única e exclusivamente por causa das aulas. Então, quando não tem aula, por algum motivo é suspenso, tipo Dia dos Professores, por exemplo, né, que é um dia que é feriado exclusivamente escolar, tem uma redução aí de 30%, é a média que deve ser em dezembro e janeiro. Muitos motoristas, sobretudo aqueles que não têm filhos, esperam aí ansiosamente esse período do ano para ter uma vida mais tranquila. Agora sim, a gente chegou no viaduto Gilberto Mestrinho e a gente sobrevoa nesse momento a Avenida Cosme Ferreira, é isso? Exatamente, Daniela. A Alameda Cosme Ferreira, que coincidentemente tem o mesmo fluxo aí de veículos, de acordo com os dados do Manaus Trans, do que a Avenida Efigênio Salles, com uma média também de 6.400 veículos por hora nesses horários de pico, mas hoje realmente dá para dizer que aqui está bem complicado. Quem está vindo dessa região hoje vai ter uma vida bastante complicada, tanto na Avenida das Torres quanto na Alameda Cosme Ferreira, trânsito completamente parado, Dani. Então, se você mora em uma zona da cidade, aqui na Zona Leste, por exemplo, que precisa nesse momento pegar ou a Cosme Ferreira, ou vem lá da Zona Leste que precisa pegar a Avenida das Torres, se você puder, fique mais um pouquinho em casa, fique mais um pouquinho com a gente, porque o trânsito está pesadíssimo, carregado, muito carregado na Cosme Ferreira. Inclusive, é uma imagem contrastante com a Efigênio Salles, né? Efigênio Salles absolutamente tranquila, a gente viu a saída do Parque 10 tranquila, a entrada a Darcy Vargas tranquila, Maripiranga, trânsito muito tranquilo também, contrastante com o que a gente mostra nesse momento para você ao vivo nas imagens do Alex Gomes, que é a Avenida Cosme Ferreira
de quem vem ali da zona leste da cidade e também de quem vem da zona norte pela Avenida das Torres e quer acessar nesse momento o Complexo Viário Gilberto Mestrinho. O trânsito completamente parado. Quem puder, é bom esperar um pouquinho, né, Walter? Exatamente, é uma imagem que assusta justamente porque nós não identificamos nenhum tipo de ocorrência, Dani. Esse tipo de congestionamento, ele se torna comum quando existe algum acidente, algum carro em pane mecânica que justificaria toda essa retenção. Olhando aqui de cima, a gente não consegue identificar nenhum ponto, nenhum motivo, além do alto fluxo de veículos realmente. É uma imagem que impressiona, não só por conta do horário, tudo isso, mas porque nós sobrevoamos vários outros pontos que costumam ter problemas, como a Avenida Constantino Neri, a Avenida de João Batista, Torquato Tapajós, e todas elas apresentam um trânsito muito tranquilo. O único ponto de problema, e um grande problema realmente, é aqui na Zona Leste, a Alameda Cosme Ferreira e a Avenida das Torres. Obrigada, Walter. Daqui a pouco, então, eu te chamo. Até mais. Agora, uma dica muito importante para os pais. A Secretaria Estadual de Educação inicia hoje o período de inscrições para o processo seletivo para escolas de tempo integral. Mais de 6 mil vagas serão disponibilizadas em 49 escolas de 20 municípios. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Thea Morel. Thea, explica para a gente como é que deve funcionar, então, esse processo seletivo, quais os critérios e tem vaga para todos os anos, do ensino infantil até o ensino médio, ou alguns desses períodos realmente vão ficar de fora dessa seleção? Explica para a gente, Thea. Bem, Dani, esse é um dos processos seletivos, né, da Secretaria Estadual de Saúde mais concorridos, porque as escolas de tempo integral realmente não têm vagas disponíveis para todo mundo que quer. Muita gente prefere deixar os filhos na escola de tempo integral porque eles podem passar o dia inteiro na escola tendo educação, é muito melhor do que você ficar no ócio dentro de casa, né? Então, normalmente, essa é a seletiva mais concorrida de toda a Secretaria de Estado de Educação. Nesse caso, nesse ano, são 6.682 vagas e tem vagas disponíveis para desde o 1º ao 5º ano ali do ensino fundamental até o 6º ao 9º ano, né? E também o ensino médio nas escolas de tempo integral. Na verdade, os ingressos, né, as séries que você ingressa só podem ir desde o 1º até o 9º ano. As escolas de tempo integral até têm o ensino médio, mas normalmente o ensino médio é para as crianças que já estão nas escolas de tempo integral. E aí a seleção muda um pouquinho, dependendo da série que o aluno vai entrar, Dani. Para os pais, para aqueles alunos que querem ingressar entre o 1º e o 5º anos, né, que é ali o ensino fundamental, os pais vão ter que verificar hoje qual é que é a escola de tempo integral que é mais perto da sua casa e que está abrindo vagas hoje. Ele vai ter que fazer a matrícula, no caso, a inscrição, porque ainda não é a matrícula realmente, né, mas a inscrição para participar dessa seletiva na própria escola. Ou seja, se o aluno vai cursar ali 3º ano na Escola Gonçalves Dias, que é aquela ali que fica no Dom Pedro, do lado da praça de alimentação do Dom Pedro, o pai vai ter que ir até a Escola Gonçalves Dias, né, para fazer a inscrição na própria unidade escolar. E isso só hoje. No caso daquelas vagas dos alunos que vão do 6º ao 9º ano, que aí já é as séries, o fim das séries do ensino fundamental, né, já terminando ali o ensino fundamental para entrar no ensino médio. Existem também muitas vagas disponíveis, mas aí os pais eles podem ir em qualquer escola de tempo integral que tenha o sistema online da Secretaria de Estado da Educação, o CIGEAM. Se você mora em uma escola ou se você de repente trabalha em um outro bairro e quer inscrever seu filho, você pode ir na escola de tempo integral que tem um sistema e aí você vai fazer essa inscrição online. Você vai entrar no sistema, vai entrar na fila, mas vai fazer a inscrição online e aí você pode optar pela vaga, pela escola que você quer inscrever seu filho. E essa opção ela é muito importante, Dani, até porque na hora da seleção, o critério de seleção leva em primeiro lugar em consideração a proximidade que o aluno mora da escola. Ou seja, os alunos que vão ser selecionados são aqueles que moram mais perto da escola e isso aí é uma prioridade que a Secretaria de Estado de Educação dá na hora de escolher as vagas. Tem outros critérios também que são levados em consideração, no caso se a família participa de algum tipo de programa social, como família social, depois a renda familiar e por último a idade do aluno. Se depois de tudo isso ainda houver ali um critério de empate, ele está empatado com outro aluno em todos esses critérios, vai prevalecer aquele estudante
que é mais jovem, aquele estudante que é mais novo na hora de ser selecionado. É muito importante também os pais não esquecerem de levar a documentação essencial para essa inscrição quando eles forem fazer essa inscrição. Seja na escola de 1º a 5º ano que o aluno vai cursar ou na outra escola para acessar o sistema. Essa documentação inclui aí a certidão de nascimento do aluno, original e fotocópia, inclui o RG do pai e da mãe, tem também o boletim escolar que precisa ter, não pode ter rasuras e precisa ter no mínimo as notas dos 3 primeiros bimestres, né, trimestres ali agora de 2016. Não dá para ser a nota agora do fim do ano, porque essa nota ainda não foi lançada, mas precisa ter do desempenho do aluno, né, durante o ano de 2016. E é muito importante também o comprovante de residência, até porque é o comprovante de residência, sendo no nome do pai ou da mãe, que vai realmente comprovar, que vai provar que o aluno mora bem perto da escola. As matrículas, para quem for selecionado, vão acontecer entre os dias 4 e dias 6 de janeiro. Mas antes disso, os pais devem comparecer na escola ou entrar no site educação.am.gov.br para saber se o aluno foi selecionado para o SET. O resultado dessa inscrição, dessa seleção, que só acontece hoje, a inscrição é só hoje. A seleção vai ser feita pela própria SEDUC. O resultado dessa seleção para os centros de tempo integral vai sair no dia 12 de dezembro. Então, esse resultado vai estar disponível para todo mundo. Os pais vão saber se os alunos vão poder ingressar num SET ou não. Os SETs são muito concorridos e no dia 12 de dezembro sai o resultado de quem foi selecionado. Entre os dias 4 e 6 de janeiro, não pode perder também a data da matrícula, ou senão você acaba perdendo a vaga que você conquistou ali com tanto sacrifício, porque hoje, com certeza, deve ter muita fila nessas escolas, viu, Dani? Já está tendo, inclusive, na Gonçalves Dias, a gente já tem informação que desde a madrugada muitas pessoas estão lá na frente, né? Inclusive a gente vai fazer a reportagem, mostrar aí, tanto no Alô quanto na Crítica na TV, toda essa movimentação, porque a gente sabe que para muitos pais, para muitos alunos realmente, é uma etapa importante conseguir uma dessas vagas, é tempo integral, são escolas consideradas com uma atenção especial, um projeto especial por parte da educação pública, então realmente são vagas muito disputadas. A gente vai mostrar aí ao longo do dia na nossa programação como é que está essa concorrência. Obrigada, Thea, pelas informações, até mais. Agora a gente volta lá para cima com Walter Cardoso, direto do RC Cop. Estamos em outro ponto da cidade, vamos ver com ele onde é que a gente está agora, hein, Walter? Oi, Dani, nós estamos sobrevoando aqui a zona leste da cidade justamente para dar uma alternativa para quem sai dessa região e quer evitar a Alameda Cosme Ferreira, que, como nós já mostramos, apresenta muitos problemas. Em um contraste muito grande, nós mostramos aqui agora a Avenida Altais Mirim, com muita tranquilidade. Nem parece que está tão próximo daquele trânsito caótico que nós mostramos agora há pouco na Alameda Cosme Ferreira. Então, a alternativa que nós damos para quem está saindo da Zona Leste e quer ir para as outras zonas da cidade é pegar, sim, a Avenida Altais Mirim para seguir até a Grande Circular e ir por dentro até mesmo do Distrito Industrial, porque a Alameda Cosme Ferreira, como nós já mostramos, realmente muito problemática. Então tá aí a nossa equipe do RC Cop dando a dica para você que mora na Zona Leste, a segunda zona mais populosa da cidade, logo depois ali grudadinha na Zona Norte, que é a mais populosa de Manaus, e pretende agora sair na direção do centro da cidade, em vez de pegar a Cosme Ferreira, opte pela Altais Mirim, que está indiscutivelmente bem mais tranquila nessa sexta-feira. Obrigadíssimo pela dica, muito importante para quem vive nessa área da cidade. Walter, para você, Alex, comandante Robson, um ótimo fim de semana. Obrigada aí pelas informações. Até segunda, Walter. Até segunda, Dani. Um bom fim de semana em nome de toda a equipe do RC Cop, de muita luz para todos nós. Amém. Até lá. Olha só, são 7h27, depois do intervalo a gente vai falar de peladão a bordo, mais uma boia aí foi formada, que é a prova de eliminação, né? E no roteiro do dia, dicas para quem gosta de pescar, não quer ou não pode se ausentar, né? Ir muito longe da cidade, tem algumas opções aqui pertinho e a gente mostra para você nesse nosso quadro aí de sextas-feiras, o roteiro do dia. A gente volta já já.